você receberá uma única narração contínua, moderna, intensa e cinematográfica, com linguagem emocional, metáforas fortes e chamadas estratégicas para engajamento no canal. Vamos começar. O mundo tenta medir teu valor com base em palmas, cargos, curtidas e títulos. Ele observa quem te aprova quem te segue, quem te reconhece, mas Deus não. Deus não precisa da permissão de ninguém para te chamar. Ele não espera o voto da maioria, nem se curva à opinião dos outros. O chamado de Deus não nasce de consensos humanos. Ele brota do coração divino. E quando ele te escolhe, ele não consulta ninguém. Ele apenas espera a tua total entrega, um coração quebrantado, rendido, disposto a dizer sim, mesmo quando tudo diz não. Romanos capítulo 8. Versículo 31 nos confronta com uma verdade que desafia toda a lógica humana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma pergunta retórica, é um grito de libertação, uma proclamação. Porque quando Deus decide agir, nem os portões do inferno conseguem impedir. Quando o Espírito Santo entra em cena, o impossível se curva, as portas se abrem sem maçanetas, e as correntes se desfazem sem mãos humanas. E o mais impressionante, isso não depende de aplausos, só de um coração disponível. Você tem se escondido atrás das desculpas, esperando a aprovação de alguém que nunca virá, tentando convencer aqueles que nunca enxergarão. O Espírito Santo não está esperando que as pessoas te reconheçam. Ele está esperando que você se renda totalmente, que pare de tentar se encaixar e comece a transbordar, porque há um rio de propósito dentro de você, represado pelo medo da rejeição. Mas hoje essa represa começa a ruir. Você não precisa ser o mais eloquente, nem o mais experiente, nem o mais aceito. Você só precisa estar disponível, porque o chamado de Deus não se apoia no currículo, mas na cruz. Não se baseia na tua força, mas na tua fé. Não exige performance, exige rendição. A história de todos os que marcaram gerações começou com um simples eis-me aqui. Moisés era gego, Jeremias era tímido, Davi era Gideão, o mais medroso. Maria era uma jovem anônima, mas Deus o chamou, e nenhum deles teve tempo de pedir permissão. Quantos sonhos teus estão paralisados, porque você ainda está esperando alguém te liberar? Quantos projetos dormem no fundo do teu coração, porque você ainda teme o que os outros vão dizer? Quantas palavras engasgadas no espírito porque você ainda espera um palco, uma confirmação, um convite? Deus já te chamou, o céu já liberou a palavra, agora é você quem precisa responder. Quando você entender que o chamado de Deus não se discute, se obedece, algo vai mudar dentro de você. As opiniões deixarão de importar, os olhares críticos perderão força, as vozes contrárias serão silenciadas, porque quem anda no Espírito não caminha por aprovação, mas por convicção. E quando a convicção nasce da intimidade com o Espírito Santo, nem as tempestades mais violentas conseguem afogar o propósito. Há algo sagrado em alguém que se entrega por inteiro, que não negocia a obediência, que não mede as consequências antes de dizer sim, porque esse sim muda tudo. Esse sim ativa os céus. Esse sim atrai a presença. Esse sim desencadeia milagres. Mas não é um sim parcial, condicionado, hesitante. É um sim inteiro, rasgado, inegociável. O tipo de sim que faz o céu se levantar e os infernos recuarem. Você consegue sentir isso agora? Essa inquietação no espírito? Esse chamado que insiste mesmo quando tudo parece desmoronar? Isso não. É o Espírito Santo te dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, não importa quem duvide, não importa quem se oponha, não importa quem vire as costas, eu sou contigo. E eu te sustento, e eu te capacito. E se eu sou por ti, quem ousará ser contra? Feche os olhos por um instante, respire fundo e ouça com a alma. Deus não precisa de um voto favorável para cumprir o que Ele mesmo declarou. Ele só precisa do teu sim, porque o céu
se move na velocidade da tua obediência. E quanto mais rápido você disser sim, mais cedo o propósito se manifestará. Você tem adiado esse sim? Tem procrastinado tua entrega por medo? Tá esperando mais sinais, mais provas, mais confirmações? Saiba disso. Fé não é ausência de medo. Fé é obediência, apesar do medo. E quando você dá o passo, mesmo tremendo, o chão aparece debaixo dos teus pés. Porque Deus honra a coragem de quem se lança, confiando apenas na voz que chama você. Já pensou que talvez a tua obediência seja a chave para a cura de alguém? Que teu sim pode libertar famílias? Que tua entrega pode abrir portas para uma geração inteira? Kathryn Kuhlman dizia que o preço da unção é a rendição, não talento, não reconhecimento, mas, Randy, uma entrega tão profunda que você já não pertence mais a si mesmo. E é aí que o Espírito começa a operar. O Espírito Santo não se manifesta em corações cheios de si. Ele procura os vazios, os quebrantados, os que reconhecem: eu não tenho nada a oferecer, mas me dou por inteiro. Porque o poder não está na pessoa, está na entrega. E quanto mais você se rende, mais ele se manifesta. E quando ele se manifesta, tudo muda. Você quer ver o sobrenatural? Quer viver o extraordinário? Então abandone o ordinário da tua resistência. Entregue-se inteiramente, sem reservas, sem meias palavras. Porque o Espírito Santo não invade. Ele entra onde é bem-vindo. E só é bem-vindo onde há total rendição. Você pode estar cercado de incredulidade. Pode estar em um ambiente que não reconhece teu valor. Pode estar enfrentando oposição, rejeição, desprezo. Mas nenhuma dessas coisas é um obstáculo para Deus. O único obstáculo real é um coração dividido. E se você hoje decidir entregar o controle, abrir mão do reconhecimento e se lançar nos braços do Espírito, ele vai te tomar de tal forma que você jamais será o mesmo. Esse é o momento. Não, Emmanuel, não quando as coisas melhorarem. Agora, porque o chamado de Deus está ecoando sobre você. Ele está esperando tua resposta. E a única coisa que ele pede é isso: entrega total, sem reservas, sem garantias, sem querer entender tudo. Apenas entrega. Agora é com você. Feche os olhos do mundo. Esqueça quem está te observando. Esqueça quem vai concordar ou não. E escute. Deus não precisa da permissão de ninguém, mas Ele espera a tua entrega. E se você chegou até aqui, talvez isso tudo esteja fazendo sentido demais para ser ignorado. Intua-me, diga nos comentários o que o Espírito Santo está falando contigo agora. Você já sentiu esse chamado? Já adiou sua entrega por medo, vergonha ou dependência da opinião alheia? Se essa mensagem falou contigo, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Essa pode ser a resposta de oração que alguém espera há anos. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que despertam sua fé e renovam sua intimidade com Deus. Lembre-se, o chamado de Deus não depende de permissões humanas. Ele só precisa de uma coisa: um coração totalmente entregue. E você, já se entregou por inteiro?